amamos tanto, Senhor, te amamos tanto, Jesus. Te amamos tanto, Pai. Tu és, Senhor, o nosso Senhor. Estamos aqui por Ti, fazemos as coisas por Ti, para Ti, Senhor. Recebe o nosso louvor, recebe a nossa adoração, recebe os nossos corações quebrados, Senhor. Senhor, arrependidos de tudo aquilo que nós fizemos e pensámos que magoou o Teu coração ao longo do dia de hoje, Senhor. Te consagramos, Senhor, os nossos dias, esta semana de santificação, Senhor. Nós queremos ser santos, nós queremos ser semelhantes a Ti, Senhor. Senhor, que estes dias na Tua presença, Senhor, acrescentem, Senhor, à vida de cada um de nós mais semelhanças, Senhor. Mais semelhanças a Ti, Senhor. Que o nosso eu vá desaparecendo, Senhor. Desaparecendo, desaparecendo, desaparecendo. E todos aqueles lá fora olhem para cada um de nós e comecem a ver-Te a Ti, Senhor. Comecem a ver o Teu Santo Espírito nas nossas vidas, Senhor. Obrigada, Senhor, por este tempo. Obrigada por este lugar, Senhor. Obrigada pela Tua casa. Obrigada, Senhor, porque Tu não deixas os Teus filhos sem teto, sem abrigo, porque Tu cuidas deles, Senhor. Todas as necessidades Tu cuidas, Senhor. E a existência da igreja com 4 paredes é exatamente a prova disso. A prova de que Tu guardas e Tu cuidas dos Teus filhos, Senhor. Obrigada, Senhor. Te consagramos este tempo. Te agradecemos a presença do Teu Santo Espírito, Senhor. E que nós possamos honrar o Teu nome todo o tempo, Senhor. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém. Não precisam de se ir embora. Estavam todos tão bem aqui à frente. Vai-se tudo embora. Porquê? Vocês sabem que eu gosto. É assim, nós já andamos livres sem máscara. Eu não sei de vocês, mas é uma sensação estranha. Vocês não têm uma sensação... Eu, quando entro num sítio... A máscara. Espera, não preciso da máscara. E vem aquela sensação... livre! Para mim, é uma sensação muito boa andar sem máscara. Quem tem que andar, ande. Aqueles que não precisam, usufruam. E eu queria honrar o Senhor pela vida da nossa Albertina. Por ela estar aqui com a guitarra dela. Obrigada. Muito bom. É muito bom nós vermos... A guitarra não é dela, né? Acho que a guitarra até é do Modesto. Mas não interessa, ela está ali a tocar. Eu já a tinha ouvido numa célula e realmente é muito bom. E às vezes assim, na simplicidade está a unção, não é? Estes momentos assim são aqueles que nos recordam de que nós não precisamos de ter uma grande banda ali em cima para o Espírito Santo estar presente. Amém? Amém. Muito bem. Então, eu hoje fui incumbida aqui de partilhar a palavra de Deus com vocês, de algumas experiências que nós temos vivido e de alguns ensinos que eu tenho tido. E que, apesar de não serem só uns ensinos específicos para as finanças, elas, no meu caso especialmente, elas trabalharam muito na área das finanças. Então, gostava aqui de partilhar algumas coisas com vocês. Eu hoje não vou dar a rodinha. Vocês recordam-se da rodinha da última santificação ou não? Toda a gente se recorda da rodinha? Recordas, pastores? Deixa-me lá ver se eu ponho a minha rodinha aqui nos meus apontamentos. Eu não fiz rodinha, mas fiz aqui esta percentagem aqui. Ninguém vê, né? Ninguém enxerga mesmo. Ninguém enxerga mesmo. Eu enxergo todo de óculos. As percentagens. Mas eu não vou falar nisto hoje, assim, tão fixamente. Apesar de, eu gostava que vocês se recordassem, e eu vou só dar aqui um minuto das percentagens.
que tem a ver com a questão da organização doméstica. Percentuais. Olha, deixem-vos dar uma dica. Peguem nos vossos telemóveis, porque hoje em dia já não se usa caneta e papel, e vão tirando alguns apontamentos, está bem? Isto porquê? Porque eu vou dar algumas dicas que vocês, quando eu falar, vocês vão ter aquela percepção de que, lógico, básico, mas que depois, no nosso dia-a-dia, a gente se esquece, ok? Então, se a gente tiver apontado em algum momento, em algum lugar, ou no telemóvel, a gente de repente passa naquilo e, olha, eu não estou a fazer isto, ok? E o Espírito Santo incube-nos a mostrar essas folhinhas. Então, organização doméstica. Imaginemos que nós gastamos, o exemplo que eu pus aqui é 1000 euros. Eu vou pôr um ordenado de 1000 euros, eu vou pôr 500 agora, que isto parece que está tudo, não é a sensação que os ordenados estão a diminuir? Então eu vou pôr 500. Então, 10% para doar, 60% para as contas. Está toda a gente a apontar? Para as contas. 10% para investir, que eu aqui falei na altura, investir no reino, porque 10% de 500 euros é 50 euros. Investir 50 euros, não estou assim muito a ver, né? Pronto. Só se for nessas coisas, mas eu não percebi ainda se isso é válido, se não é válido, se é fixe, se não é fixe. Então pronto, não vamos falar nisso agora. Por acaso é uma coisa que eu gostava de conhecer melhor, ainda não conheço, mas vou-me dedicar. 5% para nós mesmos, 10% para poupança e 5% para gastar à toa. Tá? Esta é a parte que as mulheres gostam. Gastar à toa. 5% é pouquinho, não é? Só para recordar a última vez que também falei aqui um bocadinho sobre finanças. Vamos abrir em 2 Coríntios 9 e eu vou ler o 7, que é um texto que toda a gente conhece na área das ofertas e dos dízimos, mas eu queria realmente dar mais ênfase ao 8, tá? Só que o 8 sem o 7 não faz muito sentido, então vamos começar a ler do 7. Já está toda a gente lá? Segunda Coríntios 9, 7 e 8. E a primeira, eu não quero chamar de título nem ponto, mas a primeira equação que eu vou colocar é uma equação, é igreja versus secular. Ok? Igreja versus secular, e vamos ver se eu me consigo explicar. Então, já toda a gente abriu, 2 Coríntios 9, 7 e 8. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. No 8, e Deus é poderoso, vamos lá, e Deus é poderoso para tornar abundante em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda a suficiência, superabundeis em toda a boa obra. Deus é poderoso para tornar abundante em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda a suficiência, superabundeis em toda a boa obra. Debaixo da equação, de há bocadinho, temos um tema que se chama o senhorio de Deus. E este é o tema principal de hoje. Porque o que é que, eu não sei se calhar é só comigo que acontece, e que aconteceu ao longo destes anos, mas se eu era incumbida para fazer alguma coisa para a igreja, eu tinha sempre uma preocupação extrema. Seja o que fosse,
desde o início em que eu dançava na igreja, até pregar, até realizar um evento de mulheres, o que fosse, até o dízimo, a separar as ofertas, separar o dízimo, era uma preocupação extrema, sempre foi. De cumprir, de saber que estou a fazer aquilo que é certo, de cumprir aquilo que é os mandamentos de Deus, de agradar, fazer as coisas de forma a que eu consiga agradar o coração de Deus, com aquilo que estou a fazer. Mas depois, eu recebo o meu ordenado, não é? E às vezes há aquela sensação, mas isto é só comigo, tá? Isto não acontece com nenhum de vocês. Que, ok, vou separar o dízimo, vou separar as minhas contas, porque temos que pagá-las, não é? E sou livre para gastar o resto. E é meu. Não vou orar sobre o que é que vou fazer. Já planei isto e planei aquilo, e a viagem para lá, e e a prenda para o marido, e os ténis para o filho, e já está tudo planeado. E ao longo do mês, gasto o restante, não é? Sem perguntar nada a Deus. Porque aquele é o meu ordenado. Aquele é o meu ordenado. Deus não tem nada a ver. Ju. Aqui, isto é só comigo. Não acontece com mais ninguém. Ok? É só comigo. Agora, isto é um problema. Porquê? Porque na realidade, nós acabamos por não usufruir deste 2 Coríntios 9:8, que diz o seguinte, vamos lá outra vez agora. Não faz mal. 2 Coríntios 9, 7 e 8. Pronto. Eu não vi, estava de costas. Não, pronto. Tony, depois emendas. Obrigado. É este texto, ok. E Deus é poderoso. Bem, ouçam bem. Deus é poderoso para tornar abundante em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda a suficiência, superabundez em toda a boa obra. Agora digam-me, como é que é possível Deus fazer isto se nós recebemos o nosso ordenado, não é? Dividimos o dízimo, as ofertas e que organizamos tudo e vamos curtir o resto? Ou não curtimos? Ou dado que as coisas estão, a gente curte muito pouco. Mas entendem o que eu estou a dizer? Deus é o senhorio quando nós estamos na igreja, quando nós pensamos nas coisas da igreja, quando nós, aqui na gestão financeira da igreja, na gestão da associação, é uma preocupação enorme. Certo ou errado, pastor? É ou não é? Uma preocupação enorme. Se estamos a agradar o coração de Deus, se estamos a cumprir com as nossas funções, mas depois vamos para a nossa casa e puf, já ninguém mais se preocupa. Às vezes nem se consegue pagar tudo, às vezes não se consegue pagar a renda, às vezes não se consegue pagar o condomínio, às vezes não se consegue pagar a luz. E não se questiona Deus dessa área, nessa parte. E isto é algo que nós vemos no Velho Testamento. Reparem, se nós olharmos para o Velho Testamento, eu tenho estado aqui a ler muito Levítico e Números. Levíticos é um texto, é um livro muito difícil de se ler. Números também, porque tem aquelas repetições todas daquilo que eles faziam. Aquilo chega a ser assim... Eu estava a ler uma parte e até estava a pensar, Deus, para que é isto tudo? Eu tenho que ir ainda estudar mais, porque eu não consigo perceber para que é estas coisas todas, tantas aqui, tanta informação aqui, sobre quem é que faz e quem é que não faz, e quem é... Pronto, aquilo há de ter uma lógica lá. Nada está na Bíblia por acaso, nem por acidente. Eu é que ainda não entendi. Mas estava a ler Números e realmente uma coisa é certa. Está tudo bem organizado.
muito que me chatei ler aquilo, está tudo extremamente bem definido, organizado e planeado por Deus. Quem é que faz o quê? Quem é que vai para onde? Quem são os anciãos? Quem são os sacerdotes? Quem são os levitas? O que é que os levitas fazem? O que é que os outros fazem? Quando é que um morre? Quando é que outro vive? Quando é que... Tudo definido. Tudo. Nós vamos para o Novo Testamento e nós vemos o que é que o marido tem que fazer, o que é que a esposa tem que fazer, o que é que o filho tem que fazer. Está tudo definido. Mas depois, na nossa área financeira, parece que a gente não tem que definir nada. Segundo a vontade de Deus. E acabamos por ter um senhorio na igreja, mas não temos um senhorio na nossa área financeira. Então, esta é a primeira questão que eu gostava de deixar aqui no ar, que é ponderarem, eu já ponderei, se realmente Deus está a ser o senhorio da tua casa, da tua família, do teu dinheiro, do teu ordenado, das tuas despesas. Eu hoje estava com uma amiga, aliás, começou logo bem cedo. É muito giro, porque Deus vai ministrando, não é? Começou logo muito, muito cedo. Aliás, começou na segunda-feira. Fui levar o meu marido e estava com uma neura daquelas que vocês não imaginam. 3 dias, ele 4K, né? Já ir-se embora outra vez. A gente habituados a estar assim mais juntinhos, estava mesmo com aquela neura que ninguém ao pé de mim. E então pensei assim, não quer saber, vou às compras. Vou às compras sozinha, estou mesmo bem para ir às compras. 9 da manhã, 9:30 da manhã. Tinha compras para fazer de casa, de comida e tal. E pensei, vou já parar aqui no Strada. Tem um Pingo Doce grande, tem montes de lojas para eu me perder, boas, baratas. Estaciono, fiquei ali um bocadinho no parque, comecei a entrar. Uma das teorias para impedir as compras de impulso, que a gente já vai falar, é pensar-se 10 minutos. A gente até está a dar isso agora lá na associação, estamos a ter uma formação específica e também já nos falaram nisso por causa aqui de um hormónio que há aqui, alguns no cérebro, que faz com que isto produza não sei o quê, mas foi uma coisa qualquer. Pronto. Só sei é que aqueles 10 segundos nos impedem de fazer imensos disparates. E assim foi. Eu não chamo os 10 segundos, para mim foi o Espírito Santo que falou ali, logo quietinho, e eu fiquei arrumada, fui para o Pingo Doce e vim com os saquinhos do Pingo Doce arrumada para casa. Não comprei nada, mas ainda entrei nas lojas, mas sempre que entrava nas lojas, sabem aquela... Sandra, sossega a alma, o que é que tu estás aqui a fazer? Volta para trás, entrava noutra. Depois olhava para os preços, a sensação que eu tenho é que está tudo altíssimo, não é? Sei se é por estar na associação, é que está tudo alto. Né? Está mesmo, né? Pronto, não é só uma impressão minha. E eu pensei, não vou gastar dinheiro, não vou fazer estas coisas, vou fazer as compras da carne e das coisas que preciso para casa, e assim foi. Vim-me embora e não gastei dinheiro nenhum, fui feliz. E hoje eu estava a falar nisso. Nós precisamos de nos saber controlar, não é? Nós precisamos de ouvir o Espírito Santo. Eu ouvi o Espírito Santo. Quando aquele Sandra, olha para aí, achas que vale a pena? Para mim não são os 10 segundos. Para mim é o Espírito Santo que me falou. E a gente precisa de saber ouvir o Espírito Santo. A gente precisa dizer assim, não sou eu que desejo, não são os meus desejos que mandam em mim, mas o Espírito Santo, se Ele não quiser que eu gastasse... Já houve outras vezes que eu tive estes impulsos e que Deus não me inibiu de fazer essas compras. Entendem? Mas há momentos, há razões, há tempos. E este não é um tempo propriamente para andar a fazer este tipo de gastos de todo. Muito bem, então, isto são à parte e para explicar e para vos falar que tanto no Velho Testamento como no Novo Testamento, Deus sabe exatamente como é que Ele pretende que a nossa casa esteja. Da mesma forma que Ele sabe perfeitamente como é que Ele quer que a sua casa aqui, constituída por nós, corpo, esteja.
é igual. Aquilo que é reproduzido aqui tem que ser reproduzido, ao contrário, aquilo que nós vivemos em nossa casa depois é reproduzido aqui. Ok? Se nós não tivermos essa organização e esse senhorio de Deus em nossa casa, dificilmente a gente vai trazer para aqui. Amém? Um dos momentos, por acaso o Pedro hoje não está cá, o Gabriel, mas o primeiro momento que Deus me falou sobre o senhorio de Deus, o seu senhorio na minha vida, que foi um bocadinho difícil, eu assumir totalmente esse senhorio, e em algumas situações ainda é difícil, foi em relação ao meu filho Gabriel. Muitos de vocês já se calhar sabem essa história, mas quando ele nasceu muito magro. Aliás, eu ainda tenho as fotografias dele, muito magro, e eu nunca tive leite para dar de mamar, né? Não é propriamente a mesma coisa que eu tenha assim uma grande pena de não ter feito, mas quer dizer, podia ter corrido um bocadinho melhor. Não correu, ele era magrito, não vale contar isto ao teu irmão, hein? Não vale contar que eu falei dele. Ele era magrito e tal, e ele não engordava, e depois começámos a misturar outro leite, e ele não engordava, e eu que vinha de uma história familiar de que era desligada, que não ligava nenhuma, que não queria saber, que isto e que aquilo, eu não dava alimentos aos meus filhos, eu não cuidava dos meus filhos, eu isto, eu aquilo. E aquilo começou-me a atormentar a alma, e eu queria que o miúdo engordasse, e o miúdo não engordava, e aquilo era uma luta, e os outros sempre a buzinarem-me os ouvidos, e eu já não sabia o que é que havia de fazer à minha vida. Com 6 meses, lembro-me disto perfeitamente, na tenda, eu estava com o meu filho, e por causa disso, né, muito agarrada a ele. Aquilo era muito agarrada a ele. Se calhar a maior parte das pessoas não se lembra disso, de como eu era, mas se eu não aparentava, eu sentia. Nem sei se a Marisa nessa altura pegava muito no miúdo. A Marisa andava depois com os meus filhos todos ao colo, mas acho que nesses meses a Marisa não me tocava no miúdo porque eu não o deixava. Ainda não estava. Pronto. Foi depois. Eu já estava tratada, coitadinha, se não tinha passado mal comigo nesses 6 meses. E a boa da Sandra, um dia no culto, ouviu Deus a dizer-lhe assim: olha, eu não sei o que é que tu pretendes, mas o teu filho, ele não é teu filho, ele é meu filho. Agora, eu estava a partilhar isto hoje com alguém, agora vê lá, tu, acabadinha, teu primeiro filho, vem Deus assim, empurrar-se da vida dele, tu na maior crise do mundo, olha, o teu filho não é teu filho, é meu filho. Tu simplesmente tens o privilégio de cuidares dele. Olha, tenho fotos dele com 6 meses, gordinho. Olha como ele ficou bonito. É engraçado. Mas manifesta-se aqui, 2 Coríntios 9:8. Quando nós tentamos ocupar o senhorio da nossa vida, o senhorio das nossas finanças, o senhorio da nossa casa, nós não deixamos que Deus faça isto. E vamos ler outra vez. E Deus é poderoso para te tornar abundante em vós, portanto em mim e em ti, toda a graça, a fim de quê? Que tendo sempre em tudo toda a suficiência, superabundeis em toda a boa obra. Amém? Só quando Ele é o Senhor da tua casa e da minha casa, dos meus filhos, dos teus filhos, do teu dinheiro, do meu dinheiro, do teu trabalho, é que isto é possível acontecer na nossa vida. Senão nós estamos a ser rolhas. Eu, alguns aqui à frente, escrevi autorrolhas. Um termo novo. Autorrolhas. Eu hei de chegar lá aqui nos apontamentos. Ok. Então pergunta, quem é o Senhor das tuas coisas? Será que vives de acordo com essa verdade? Porque muitas vezes a gente, não, Deus é o meu Senhor, não, está tudo consagrado, não, a minha casa, a minha família é de Deus. Mas depois, no dia a dia, na prática, a gente nem se lembra de lhe perguntar nada. Não é? E quando, a gente até pode lhe perguntar, mas quando ele quer falar, a gente, não é nada comigo, deixa-me cá ir fazer o que eu tenho para fazer.
Não é? Então, Salmos 24. Pastora Silvina, vamos vaguear um bocadinho, mas não é muito, prometo, está bem? Vinte e quatro, 1. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Do Senhor é a terra. Do Senhor é a terra. E tudo o que está nela e todos os que habitam é tudo dele. E quando esta ficha nos cair, que nós não temos nadica de nada, e conseguirmos viver conscientes que não temos nada, vamos ser as pessoas mais felizes, porque vamos deixar Ele fazer. Amém? Amém. Então vamos deixar Ele ser o Senhor das nossas coisas. Amém? Da nossa vida. Temos que o respeitar. Eu pus aqui um ponto em relação a isto ainda que é importante. Eu escrevi assim: temos liberdade para agir, mas existem princípios, regras e objetivos dados por ele, não é? Que ainda há bocadinho estava a falar, que temos que respeitar e honrar. Amém? E acrescento aqui, e conhecer. E um desses princípios está numa parábola que todos nós conhecemos, mas vamos lê-la, em Mateus 25, que é a parábola dos talentos. É a parábola dos talentos. A parábola dos talentos. Mateus 25, 14. Tá? Posso ler? Que nos diz: porque isto é também como um homem que, partindo para fora da terra, chamou os seus servos e entregou-lhes os seus bens. E a um deu 5 talentos, a outro 2 talentos e a outro 1. A cada um segundo a sua capacidade, e ausentou-se logo para longe. Eu gostava que pudessem pôr já a imagem, está bem? E tendo ele partido, o que recebera 5 talentos negociou com eles e granjeou outros 5 talentos. Da mesma sorte, o que... toda a gente sabe o que é granjeou? Que eu li aqui, o que é que a vossa Bíblia fala? Também granjeou? Negociou, ok? E tendo ele partido, o que recebera 5 talentos negociou com eles e granjeou outros 5 talentos. Da mesma sorte, o que recebeu 2 granjeou também outros 2. Mas o que recebera 1 foi, cavou na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. Muito tempo depois veio o senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Então aproximou-se o que recebera os 5 talentos e trouxe-lhe outros 5 talentos, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos e aqui eis outros 5 talentos que ganhei com eles. E o seu senhor disse-lhe: bem está, servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu senhor. Vem o segundo. E chegando também o que tinha recebido os 2 talentos, disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos, eis que com eles ganhei outros 2 talentos. Disse-lhe o seu senhor: bem está, bom e fiel servo, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu senhor. Chegou o terceiro. Mas chegando também o que recebera 1 talento, disse: Senhor, eu conhecia-te. Olhem a justificação deste camarada, como aqui o pastor Lourenço fala. Porque eu... Onde é que estás? Tu até te perdi, que isto está vermelho. Está tudo vermelho, pastor. Mas chegando também
o que receberam um talento, já encontrei. Disse-lhe: eu conhecia-te, que és um homem duro, que ceifas onde não semeaste e ajuntas onde não espalhaste. E, atemorizado, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondeu-lhe, porém, o seu servo, o seu senhor disse-lhe: mau e negligente servo, sabes que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei. Devias então ter dado o meu dinheiro aos banqueiros e quando eu viesse recebia o que é meu com juros. Primeiro, ele deu os talentos de acordo com as capacidades de cada um, certo? Mas houve um que fez o quê? Aquilo que eu chamei há bocadinho. Autorrolha. Rolha de si próprio. Ele, em vez de se desafiar, ele, em vez de entender quem era o seu senhorio, ele escondeu o talento. E depois ainda teve, desculpem o termo, a cara de pau de culpar o Senhor. Ele é que não foi capaz de multiplicar e a culpa ainda foi do Senhor. Não é? Quer dizer, eu costumo falar de uma coisa na associação que se chama autorresponsabilidade. A autorresponsabilidade é fundamental para a nossa vida. Nós temos que ser responsáveis pelas nossas atitudes. Nós não podemos fazer aquilo que este Senhor fez. Quer dizer que a culpa era do Senhor. Se a culpa era do Senhor e se ele era assim, então os outros dois tinham feito igual. Alguma coisa está errada aqui na interpretação dele. Não é? Agora, uma coisa é certa. O reconhecimento do senhorio dos outros dois para este era completamente diferente. O conhecimento que aqueles outros dois homens tinham do seu senhor e o conhecimento que este terceiro tinha do seu senhor era completamente diferente. E a consciência de quem era o dinheiro e o que é que tinham que fazer com eles também era completamente consciente dos primeiros dois para este terceiro. E estes são os meus bonequinhos. Então, existem algumas responsabilidades que nós temos quando Deus nos coloca talentos nas mãos. E quando eu falo de talentos, apesar de eu estar aqui a falar sobre finanças, isto não é uma coisa só para as finanças. Isto é transversal às áreas da nossa vida. É transversal aos dons de Deus. É transversal às nossas capacidades. É transversal ao nosso caráter. É transversal à nossa humildade. Sempre que nós nos preocupamos em honrar, em respeitar os valores que são os valores do nosso Senhor, Ele sempre nos honra. Ele sempre nos vai dizer assim: bom e fiel, entra no gozo do Senhor. Amém? Amém. Nas finanças, assim será. Nas finanças, assim será. Então, volto a alertar aqui. Nós temos que dar a Cristo, a Deus, o senhorio dos nossos bens. Amém? Amém. Eu escrevi aqui, por onde comecei: dou o dízimo, o resto é meu. Não é? A gente, não nos acontece isso. Dei o dízimo, pronto, já está, estou livre. Não há essa sensação assim, é só comigo. Que eu depois tenho que fazer, não estou livre, isto há uma ordem. Deus, como é que é? O que é para fazer? Põe na poupança, já estou livre. Paga as contas todas, já sou livre outra vez. Não é assim. Esta responsabilidade implica fidelidade. Isto é outro assunto que eu acho que também é importante nós trazermos aqui quando nós falamos no senhorio de Deus. Nós temos que ser fiéis. Amém? Essa fidelidade, ela não altera consoante a quantidade ou a qualidade do que nos é confiado. E, mais uma vez, puxa a parábola dos talentos. Tá? Na parábola dos talentos nós percebemos isso. Não é a quantidade que muda, o resultado é o mesmo.
tá? Que é entrar no gozo do Senhor, que é eles serem honrados por Ele. Então, não pode mudar. Porquê é que eu levanto isto aqui? Porque às vezes nós recebemos umas promoções. Ali a Zé é craque das promoções, não é, Zé? E os prémios e tal. E, de repente, também só sou eu que sou assombrada assim com essas cenas que nos atacam. Ei, tenho que dar o dízimo disto. Vem o subsídio de férias. Ei, tenho que dar o dízimo disto. É só comigo, não é ninguém. Ninguém é assombrado com estas coisas. Ninguém. Malta, todos nós temos estas coisas. A questão aqui não é nós sermos picadinhos por isto. Aqui a questão é o que é que nós fazemos com isto, tá? Não há perfeitos aqui, perfeitos só Deus, tá? Ninguém aqui é perfeito. Só uns têm mais tendência para se expor do que outros. Pronto, não há nada. É a única coisa que muda, tá? Ok. Então, 1 Coríntios 4, se vocês depois quiserem ler, nós podemos perceber esta questão da fidelidade, não vamos ler agora. Como é que Deus nos guia? Vamos agora para a parte prática. Como é que Deus nos guia para nós garantirmos que Ele é o nosso Senhor? Querem apontar? Primeiro, básico, mas que a gente esquece. Bíblia. Bíblia. Na Bíblia está lá tudo. Não precisamos de ir a mais nenhum manual. Mas se vocês quiserem, também há mais manuais que vos ajudam. Mas a Bíblia, a primeira. A seguir, a oração e o Espírito Santo. Se nós estivermos, durante o dia, conectados com o Espírito Santo, malta, a gente deixa de fazer tanta burrada. Muita coisa a gente deixa de fazer. Ok? Paz com Deus e com os nossos pensamentos. A paz de Deus às vezes a gente tem uma pseudo-paz, que é uma paz que a gente se convence a nós mesmos, não? Também sei só comigo. Do género, só brincando aqui com a situação. Fogo, ainda hoje eu disse isso, fogo eu trabalho para burro, eu tenho direito, eu mereço, não é? E a gente de repente, debaixo deste pensamento, faz uma extravagância. E a seguir vamos para casa e começamos a ter aquele tormento. Isto também é só comigo, que é, isto tinha sido desnecessário. Não é? Isto tinha sido desnecessário. Na realidade até tenho uma que nem me lembrei que tinha igual. Tenho. Não é? Essa então é mesmo desnecessária. Mas a gente sempre arranja. Se a gente quiser deixar de ter esta paz, a gente sempre arranja argumentos. Não, mas esta tem não sei o quê, e a outra não tem, aquela já me está... A gente sempre arranja. Agora, a nossa paz, ela tem que estar em sintonia com Deus. E nós percebemos que nestes momentos aqui, quando estamos a falar nisso, estamos a falar de tantas outras situações. Sair daqui cansada, por exemplo, de esperar o meu marido louvor. Aí isto então acontece-me a podes. Ixi, não me apetece nada ir cozinhar para casa. Aí, assim, né? Não me apetece nada. E eu começo logo ali na cadeirinha a fazer o grande filme. E Deus, Sandra, é preciso poupar, não gastes aí, depois vais com os teus filhos não sei aonde. E eu, Deus, não estou cansada. E fico ali, no tete-a-tete. Sabem o que é que eu passei a fazer? A deixar as coisas adiantadas em casa. Porque se eu deixar as coisas adiantadas, a questão é o vir fazer. Se já está adiantado, a gente pronto. Ou eu ou o meu marido, quando ele normalmente está aqui, ele já cá está, portanto é ele sempre que adianta. Mas a ideia é, já existe, já faz, já adianta, lá é só chegar a fazer. E pronto. E estes pensamentos deixam de me atormentar e eu passo a ter paz com Deus, porque Deus já não anda ali a bater boca comigo. Entendem? Então, paz com Deus. O bom senso. O bom senso é outra forma que Deus tem de nos guiar. O bom senso, a razão e a lógica. Às vezes a gente acha que Deus não tem lógica, que Deus não se guia pela razão, ou sei lá, a gente ouve tantas coisas, né? Achar que Deus é emocional, ou Deus é só espiritual. Não, não.
Vocês vão a Números e vão a Levítico e tudo tinha uma lógica, tudo tinha uma razão de ser. As coisas têm uma lógica, as coisas têm uma razão, ok? Então existe um bom senso. E conselheiros, aqui no bom senso e na lógica, segundo a Timóteo 2:7. Conselheiros, pessoas sábias e piedosas. Devemos nos cercar de pessoas maduras, sábias e que têm sido aprovadas na caminhada cristã. Eu alertei aqui para isto porque às vezes o facto de nós não estarmos bem acompanhados pode realmente ser um problema nos nossos gastos, em investimentos errados, em atitudes precipitadas, em compras erradas e às vezes a gente, também é um pensamento só meu, nenhum de vocês tem esse problema, mas às vezes a gente pode achar que se a gente pedir um conselho, se nós pedirmos uma ajuda, muitas vezes nós até já sabemos que o conselho não será bem aquela vontade que a gente tinha tanto, não é? Que nos vai expor, que nos vai humilhar, que nos vai trazer um confronto e que nós não queremos, e então a malta não fala, não partilha, não conta, não segue este guia de Deus do conselho, de quem está ao nosso lado, de ouvir. E quando dá conta, acaba por meter os pés pelas mãos e fazer altas asneiras. E falo por mim, já fiz muitas. Agora não, agora ouço conselhos de toda a gente. Agora eu já aprendi, eu com Deus é assim, olha, ok, errei, vá, tenho que fazer isto, eu faço. É para fazer isto, eu faço, está tudo bem. Quantos conselhos? 10? Eu vou. 15 então, só para tirar a prova dos 9. Sermos aconselhados. Ter para dar outra equação completamente oposta do mundo. A primeira, igreja versus secular, e a segunda, ter versus dar. É a segunda equação. E eu escrevi aqui que quase todas as influências da nossa cultura socioeconómica aponta para nós um ponto, que é, e eu vou-vos fazer a pergunta, vocês trabalham para quê? Para pagar contas? Trabalhamos para? E como é que vocês sobrevivem? Certo? Mas está bem, mas comendo, não é? E para vocês comerem têm que comprar, têm que ter. Se não têm comida, não vivem, não é? Então, reparem como isto está levado para isto. Nós trabalhamos para ter. Se depois é só aquilo que é necessário, ou se é além do necessário, isso já é outra coisa. É só acrescentar ao ter. A gente só acrescenta ao ter. Ter um melhor carro, ter uma melhor casa, ter, não é? Aumenta a ordenada, a gente aumenta a qualidade do carro. Aumenta a ordenada, a gente aumenta a qualidade da casa. Não é? É ter. Tudo está a apontar para ter. E a Bíblia diz o quê? Que eu não sei se apontei. Apontei, são dois textos, Provérbios 11:24 e Provérbios 22:9. Creio que é o 22:9. A Bíblia aponta que ele dá-nos para quê? Alguém consegue descobrir? Para darmos. Muito bem, Andreia. Para darmos. E eu tenho a certeza absoluta, parte por mim, que a primeira coisa que eu faço quando eu tenho um ordenado não é quem é que eu vou dar alguma coisa. Não é? Não é a primeira coisa, pelo menos a mim não me acontece. A primeira coisa que eu penso não é quem é que eu vou dar uma prenda hoje. Não é. Entendem? Existe uma mentalidade criada que tem que ser mudada. Por isso é que eu gosto tanto de Romanos 12. Não é? De nós sermos transformados, a nossa mente ser transformada para conhecermos a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Se nós conseguíssemos ter esta mentalidade de eu vou ter um aumento, vou dar não sei o quê, finalmente vou conseguir dar,
Se calhar, Deus, vamos lá aqui organizar para a gente melhorar os ordenados desta malta. Não é? Amém. Ok. Duas mentalidades, duas formas de pensar que nós temos que resistir e trabalhar para que elas sejam mudadas. Uma, se o Senhor é o Senhor da sua igreja, Ele tem que ser o Senhor da nossa casa. E a segunda, Ele não nos dá o nosso ordenado, a nossa vida para nós termos. Ele dá-nos para nós darmos. E sabem, eu olho para mim e falo de mim. Eu tenho imensa esta mentalidade na associação. E partilho, quem está aqui da associação sabe disso. Aquilo que eu recebo é para dar. Vamos dar mais, vamos fazer mais coisas, vamos dar mais. Vamos melhorar as condições da casa, vamos melhorar as condições da tenda. Vamos dar. Mas depois no meu ordenado eu não penso assim. Entendem? Onde é que está a resistência nossa? As nossas coisas. O meu dinheiro. Não, o meu ordenado é o meu ordenado. E que mesmo partilhar com o marido a coisa às vezes já fica difícil. Não é? Amém. Pontinhos para apontarem. Temos que nos organizar melhor nestes tempos. Nenhuma destas mentalidades evita ou deixam de ser razões de vida por causa daquilo que nós estamos a atravessar agora. E nós estamos a passar uma fase realmente muito difícil, financeiramente, mundialmente, e a forma que Deus tem para nós realmente vivermos segundo a Coríntios 9:8 é mudando a nossa mentalidade, dando o senhorio a Deus, mudar a mentalidade de ter, mas passar a dar e fazer uma boa gestão. Fazer uma boa gestão, uma boa administração daquilo que Ele nos dá. E se assim for, Ele vai nos dizer aquilo que disse aos dois outros. Bem, fiel, no pouco foste fiel, no muito te vou colocar, entra no gozo do teu Senhor. Não é no teu patrão que vai ganhar mais e que te vai abençoar. Não. É na tua administração. E Ele vai dizer, uau, Ele te administra bem. Ele até pode usar o teu patrão, com certeza, porque é Ele que te vai dar o chilinho, não é? Mas, não é porque o teu patrão é bom. Até pode ser. Mas não é essa a razão. A razão é porque tu estás a administrar os bens dele que estão ao teu serviço bem. Amém? Então, para isso, algumas dicas. Uma coisa que a pastora Sara gosta muito. Poupança. Poupança, 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 poupança. Poupança. Ter uma conta poupança. Outra, pagar os encargos fixos. Malta, não deixem coisas por pagar. Chegou, pagou. Ok? É preciso, nestas fases de dificuldade, termos um controle rígido. Eu costumo perguntar lá em casa, lá em casa e na associação também, se eles são sócios da EDP. Opa, era só pagar a luz. Não, ficam as luzes todas. E eu ando pela casa feita barata tonta. Tim-tim, 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 tim-tim. E a queixar-me. Não é só na associação. Lá em casa também é igual. Definir um montante para a poupança. Ok? Não é... Isto é outra coisa muito importante que acontece, que é... Nós o gastamos. Se sobrar alguma coisa, a gente poupa. À frente, tenho aqui a dizer-vos... Mentalidade pobre. Já estou, eu disse que terminava às 9 horas, já fui por aqui fora. Mas uma das mentalidades do pobre é exatamente isso, é primeiro paga as contas, gasta com os prazeres e só se sobrar é que poupa. A mentalidade do rico é outra. A mentalidade do rico é
Ganha, quer ganhar, esforça-se para ganhar, arranja formas de ganhar e poupa. Ok? É diferente. O poupar está no início, no rico. É estranho, não é? Mas é verdade. Por isso é que eles depois a gente acha que eles são mais forretas. E controlam e não sei o quê. Porquê? Porque o gastar é a última coisa que eles fazem. A primeira coisa que eles gostam mesmo é de ganhar dinheiro. Depois poupam. E depois gerem o resto. Ok? Ter motivos para poupança. Poupar por poupar, rapidamente vocês vão lá e mexem. Motivos para poupar específicos. Ok? Estão a poupar para isto, para aquilo, para aquilo. É preciso ter um motivo. Isto é aqui, a cabeça a funcionar. Poupar em alimentação, a disciplina no supermercado. Eu aprendi isto com a pastora Sara. Ainda hoje eu tenho muita dificuldade de fazer o que ela faz. Não sei se ela ainda faz. Mas, aquilo quando ela me mostrava aquilo, eu pensei assim, Deus, Senhor, misericórdia. Ela ia às revistas e escolhia e via. E eu não tenho muita paciência para isso. Eu já ir com a minha listinha para o supermercado e olhar só para as promoções já está muito bom. Mas, se nós tivermos essa disciplina de ver as revistas, confirmar os preços, esperar pelas promoções, etc. Pronto, eu tenho aqui um utente que saiu cheio de controle financeiro. Está muito bem, não reage, se faz favor. Disciplina no supermercado, evitar o desperdício alimentar. Nós tivemos um fim de semana que comemos como o meu marido chama, os restaurantes, para dar um ar mais restaurante. Três noites, três refeições. Eram os restaurantes durante 3 noites. Mas pronto, não levámos nada para casa e não gastámos mais dinheiro. Não é? Muito bem. Partilha de transportes. Não sei quem vai para os empregos de transportes e de carro. A partilha dos transportes é uma coisa que surgiu e que é uma excelente forma de poupar dinheiro. Evitar os cartões de crédito. Despesas com luz, aquecimento, banhos longos, banhos longos, banhos longos, banhos longos, banhos longos. Ter um orçamento familiar, ok? Tenham um orçamento familiar. Evitar compras por impulso, também já falei um bocadão sobre isto. Compras em segunda mão, Associação Renascer. Regras do 50, 30, 20, que é mais ou menos aquelas percentagens que eu dei inicialmente. 50 para despesas essenciais, 30 para não essenciais e 20 para poupanças. Já falei aqui das características dos pobres e dos ricos. Nós temos que reconhecer realmente como é que nós conseguimos entrar neste processo de mudança aqui financeira e que Deus nos vai honrar e que nos vai dar mais e que vamos conseguir ultrapassar toda esta fase de uma forma mais saudável. Primeira coisa, nós temos que reconhecer que precisamos deste controle financeiro. Ok? Às vezes nós ficamos com aquela ideia, não, a coisa está mais ou menos, não, eu consigo controlar. E não pegamos num papel nem numa folha de Excel para fazer as nossas contas. Decidir mudar de vida. Okay? Fazer esse controlo, esse orçamento e tomar uma decisão. Não, eu vou mudar aqui algumas coisas. Pouco a pouco. Não vão dizer, vou a partir de agora, vou uma coisa. Não, pouco a pouco. Muda aqui, muda ali. Cada um de nós na sua consciência, devagarinho. Ok? E investir no reino, gastar menos do que ganhamos. Isto é outra coisa. Quando nós fazemos o orçamento familiar, o valor das despesas nunca pode ser superior àquilo que a gente ganha. Está bem? Se for, alguma coisa está errada e alguma coisa vocês vão ter que limpar. Não fazer dívidas. Regra, não façam dívidas. Não peçam dinheiro emprestado a ninguém. Não façam, não peçam. Tá? Não façam dívidas, muito menos em fases como esta. A existência de dívidas tira o foco do bom trabalhador. Isto depois ainda é uma outra consequência da dívida. O que é que muitas vezes acaba por acontecer? Nós estamos a falar de 5 euros que olha, hoje paga aí, que eu depois dou porque não tenho aqui, não é isso. É aquela dívida mesmo de despesas que a gente não consegue cobrir. O que é que fica? A gente começa a ter um peso, começamos a trabalhar mal, começamos a ser maus parceiros, né, junto das outras pessoas que vivem ao nosso lado, porque estamos
angustiados, estamos presos àquela dívida, começamos a trabalhar mal, começamos a trabalhar, a pensar na dívida, começamos a querer nos meter em vários negócios que depois até não se deviam fazer, e quando damos conta, está tudo errado. Simplesmente porque nos endividamos. Amém? Conseguiram apanhar tudo? Eu brinquei no início e pronto, perdi-me aqui no tempo. Sim? Alguém tem alguma dúvida que queira perguntar, que queira falar? O pobre, aqui uma das características do pobre, sabem qual é? Eu esta pedi assim, Deus, trata-me disto, por favor. Ama gastar dinheiro. Pô, não, mas quando tem, adora gastar. À toa. Ama gastar dinheiro. Amém? Vamos ficar de pé. Vamos orar. Para mim, as duas, olhem lá, o senhorio de Deus ali, hein? Espetáculo. Amém? Aquilo que me marca mais e que eu sei que tem que haver uma transformação real é realmente a questão do senhorio de Deus. Então, fecha os teus olhos. Eu ia te convidar a ficar aqui à frente, mantenham o vosso espaço de distância, mas venham à frente com a vossa oferta, com a oferta que Deus já colocou no vosso coração, com a oferta que Deus vai colocar agora no vosso coração. Venham para a frente. Os cestos, eu vou pedir para os cestos ficarem aqui em cima da escada, um de um lado e outro do outro. E a ideia é nós virmos à frente, virmos realmente reconhecer, eu já cá estou, portanto vou ficar aqui, reconhecer que Deus é o nosso Senhor. Ele é o nosso Senhor, Ele é o Senhor da nossa família, Ele é o Senhor das nossas finanças, do nosso dinheiro. Que a partir de hoje, se de alguma maneira as coisas que eu partilhei aqui contigo, tu te identificaste, se tu... podem vir para aqui, podem vir para cá para a frente, não precisam ficar aí alinhadinhos. Se tu te identificaste, em algum momento que tu percebes que o senhorio não é Deus, é a tua vontade, é aquilo que tu achas que é importante, tu teres este tempo com Deus. Eu não sei... está ali a Albertina. Só um dedilharzinho, está bem? Só um fundo. Eu gosto muito dos fundos. Mas não queria que vocês dispersassem. Queria que vocês fechassem os vossos olhos. Está bem? Fechem os vossos olhos. Já tiro. Olha, não há Covid aqui no meio. Podem vir aqui para o meio. Podem vir para a frente, podem vir, estejam à vontade. A casa é vossa. O Senhor é o dono desta casa, vocês são filhos, estejam à vontade. Não, venham para cá, senão ninguém se coisa. Amém, Jesus. Jesus, Tu és o nosso Senhor, Senhor. Tu és o Senhor da nossa casa, Senhor. Tu és o Senhor de todos os bens que nós temos. Sabem aqueles pormenores, os vossos pormenores. Eu estava agora a orar e estava-me a lembrar de alguns pormenores que eu nem falei com Deus, da minha vida. Então coloque esses pormenores. Deus,
Deus, Ele é um Deus completo. Se vocês olharem para as definições dEle, Ele é um Deus de pormenor, Ele é um Deus de cuidado. Ele quer que tudo, 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 tudo na nossa vida lhe seja entregue. Então deixa o Espírito Santo fluir. Deixa o Espírito Santo fluir na tua mente, na tua recordação, nos teus dias. Te traga à memória algum momento em que tu não o reconheceste, em que tu não falaste com Ele, em que tu não o ouviste. E da mesma forma que nós um dia dissemos, Senhor, é Senhor da minha vida, eu aceito que Tu sejas o Senhor da minha vida. Nesse dia, Tu fizeste uma declaração importante, mas ela é profunda. Ela é profunda. E Deus quer ser o Senhor para te dar. Para tu poderes ter aquela sensação estranha de que toda a gente está a passar por apertos e tu, em vez de estares a passar por apertos, estás com uma boa gestão, és feliz e podes dar aos outros, ajudar os outros, ministrar o amor dos outros aos outros. Quando Ele é o Senhor das tuas coisas, das minhas coisas, tu vais passar por essa abundância, porque Ele não vai deixar de faltar nada. Mas tu tens que deixar que Ele seja o Senhor das tuas finanças, da tua casa. Tu tens que deixar, eu tenho que deixar. Nós temos que deixar os pensamentos do mundo e contrariar aquela sensação da retenção, de não partilhar porque me pode faltar. Quando é para tu partilhares, eu garanto-te que Deus não te vai deixar faltar. Agora, se for para reter para de benefício próprio, se calhar, para tu aprenderes, Deus vai deixar que falhe alguma coisa. Porque Ele precisa que nós entendamos os seus princípios, os seus valores, o seu critério. Ele precisa que nós respeitemos essas regras, nós sejamos obedientes. Pai, em nome de Jesus, declaramos que Tu és o Senhor. Declara isso agora. Declara, Tu e Deus, declara, Tu és o meu Senhor. Tu és o Senhor das minhas coisas, da minha casa, da minha família, do meu dinheiro, do meu ordenado, das minhas compras. Senhor, que a Tua voz me acompanhe, que a Tua voz me acompanhe todos os dias e em todo o momento, que não me deixe ser impulsiva, que não me deixe ser descontrolada, que eu consiga organizar as minhas finanças e a minha casa de acordo com aquilo que é a Tua vontade, de acordo com aquilo que são os Teus valores, de acordo com aquilo que é a Tua direção, Senhor. Pai, em nome de Jesus, Senhor, estamos aqui, Senhor, a declarar que Tu és o nosso Senhor. Estamos aqui a declarar que Tu és o Senhor desta igreja, deste lugar, Senhor. Tu és o Senhor das nossas casas, Tu és o Senhor das nossas famílias. E nós não queremos trabalhar para ter, nós queremos trabalhar para dar. Nós queremos, Pai, ter para dar. Nós queremos poder partilhar mais. Senhor, não nos deixe ser pessoas presas, amedrontadas, agarradas ao trabalho, sem usufruirmos o bom desta terra, Senhor. Por favor, Senhor, ministra, Senhor, a cada um dos Teus filhos. Glorifica o Teu nome, glorifica o Teu nome, glorifica o Teu nome, Senhor. Senhor, e que as ofertas que sejam colocadas agora, Senhor, nestes cestos, possam ser demonstrativas do coração de cada um e da posição, da decisão de Tu seres o Senhor. Pai, em nome de Jesus, Senhor,
com a parábola, com a história da viúva pobre, tu demonstras bem qual é a tua preocupação, Senhor. A tua preocupação não é as quantidades que estão nas mãos de cada um de nós. A tua preocupação é exatamente quem é o Senhor do nosso coração. Então, em nome de Jesus, Senhor, que estas ofertas glorifiquem e honrem o teu nome, Senhor, hoje. Por favor, Senhor, que, Senhor, nós possamos agradar o teu coração e declarar e sair daqui convictos que, independentemente de qualquer crise, nós seremos mordomos fiéis. Nós teremos, Senhor, um bom uso de tudo aquilo que tu colocares nas nossas mãos, Senhor. Por favor, Senhor, ensina-nos a ser assim. E declaramos que essa é hoje a nossa vontade. Sermos mordomos bons e fiéis. Mordomos bons e fiéis. Administradores em que tu podes, de forma livre, nos dar. Porque somos confiáveis, somos fiéis em tudo. Porque te honramos, porque te glorificamos. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém. Podem pôr as vossas ofertas. Continua a adorar.